Se deixasse, ele ia até subir o telhado, né? Ficou na portaria, mais seguro. Irmãos, sábado tem culto dos jovens, 7:30 da noite. Cadê o uhul? Cadê o uhul? Pronto, culto de jovens. Jovens, os jovens. 7:30. Domingo de manhã, 10 da manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, nosso culto em família. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Rapaz, eu não vou ficar bom dessa garganta não, é? Vai sim, né, mano? Quem encontrou pode dizer amém? Vamos ler 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo todo. Mesmo que eu não faça exposição do texto todo, mas vamos ler o texto todo. Diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, ou do Deus vivo, vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação de que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Santo Deus, bendito e eterno Pai,
Te damos graças mais uma vez, Senhor Deus, pela oportunidade e privilégio que nós temos de nos reunirmos nesse lugar para adorar o Teu nome, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. E também para podermos ouvir a voz do Senhor, falar conosco, tratar conosco, a Tua presença nesse lugar, a presença do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso coração, o nosso entendimento para esta palavra, Senhor. Fala conosco, trata conosco, edifica-nos no nome santo do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Eu não sei se você conseguiu entender, eu tentei ler da maneira mais explicada possível, respeitando todos os pontos e vírgulas para você compreender bem a leitura, mas Paulo fala de uma forma muito complicada, né? Paulo, ele é muito, tem uma linguagem, uma forma de escrever que deixa as coisas simples, bem difíceis de compreender. Mas, resumidamente, o que Paulo está falando? Paulo está tratando com os coríntios a respeito da antiga e da nova aliança. E ele vai fazer uma comparação sobre a antiga e a nova aliança. Se você observar, ele começa falando sobre o ministério da pregação do evangelho, que seria o anúncio da nova aliança. O anúncio da nova aliança. E uma vez que essa nova aliança é anunciada em Cristo Jesus, ele começa então a fazer a comparação com a antiga aliança, que é representada pela figura de Moisés. Moisés, o mesmo que subiu ao monte, e quando desceu com as tábuas da lei, para firmar uma aliança com o povo, o rosto de Moisés resplandecia. Tão resplandecente que as pessoas não tinham tanta coragem de olhar para o rosto de Moisés. Mas aquele rosto resplandecente voltou ao normal, parou de brilhar, irmãos. Foi só naquele dia, né? E Paulo usa desse episódio, desse fato, para dizer que também a primeira aliança, ela teve vamos assim dizer, ela teve o seu momento. Ela não era permanente, mas a nova aliança em Cristo Jesus, esta sim, teve a sua glória superior à primeira e é permanente. O seu fulgor, o seu brilho, a sua glória não vai desvanecer. Pronto. Já dei a dica para você do texto do capítulo 3 inteiro, né, do que Paulo estava falando. Mas vamos ver aqui, vamos extrair coisas boas para nós dessa palavra. Vamos tirar aqui mais informações. Como eu estava falando para você, como eu acabei de falar, na verdade, Paulo está falando a respeito de uma nova aliança. E a palavra nova, o termo grego, né, para nova, existem duas expressões ou duas palavras no original grego que se traduz por nova. A primeira seria neos. E essa palavra neos, ela se dá quando algo novo a respeito do tempo, ou seja, quando alguém nasce, recém-nascido, é novo, tem pouco tempo de vida, né? É novo, é neos. E a outra expressão é kainos. Kainos significa um novo em qualidade. Alguém que foi renovado, restaurado. Foi colocado um elemento novo, fresco, novinho. Uma mudança de situação, uma mudança de vida. Kainos. O irmão Damião hoje aqui está kainos. Ele não é mais neos, né? Mas ele é kainos. Amém, irmão Damião? Recebe aí. Vocês estão entendendo, né? A diferença das duas.
O irmão Damião não é Neós porque já tem 78 anos de história. Mas ele é Kainós, porque o Espírito de Deus está renovando ele todo dia. Novo, zerado. Qualidade. Enfim, é exatamente desta última palavra que Paulo está se referindo aqui, quando ele fala de nova aliança. Essa expressão nova, na nova aliança, é o Kainós, que se renova, que não envelhece, que não fica ultrapassado, que não fica obsoleto na história, está sempre se renovando, está sempre atualizado, é o Kainós, essa nova vida. Paulo nos chama a vivermos uma nova vida, uma vida de novidade, amém? Uma vida de novidade, Kainós. Enfim, significa que não só é nova quanto ao tempo, mas também ela é em qualidade muito diferente da velha. Não estamos aqui, já não comece a se precipitar nos pensamentos quando a gente diz velha aliança como sendo uma coisa ruim. Vamos já falar mais sobre isso. Então, essa expressão kainós sobre a nova aliança, porque a velha não produz simplesmente, a velha, ela produzia simplesmente uma revelação, mas essa nova, ela não produz apenas uma nova revelação, mas também uma nova relação entre o homem e Deus. Uma nova, cada dia, de glória em glória. Veja o versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. Todo dia, meus irmãos, de glória em glória, é como se todo dia a gente subisse ao monte, que nem Moisés, e voltássemos com o rosto brilhando. Todo dia. Essa é a nova aliança. É o kainós de Deus nas nossas vidas. É uma nova relação entre eu e Deus, entre você e Deus. Vamos lá fazer assim de forma prática a diferença entre a antiga e a nova aliança. Algumas pessoas têm um certo receio de dizer velha aliança, né? Dizem a primeira aliança e a segunda aliança. Mas quando se diz velha, não quer dizer que é ruim, né? Bom, a antiga aliança, a velha aliança, a primeira aliança, como você quiser, ela está baseada num documento escrito, é literalmente um contrato, a lei que foi escrita, foi entregue a Moisés, Moisés assim levou o povo. Quando a gente lê no livro de Êxodo, capítulo 24, Moisés tem um livro na sua mão, o livro da aliança, ele leu perante o povo e fez uma proposta para o povo. Vocês concordam? Vocês querem entrar em aliança com o Senhor? Os termos são esses. Vocês aceitam, né? A nova aliança, ela se baseia no poder do Espírito, o Espírito Santo, que nos dá vida. Já começa por aí a diferença entre uma e a outra. Na antiga aliança, um documento escrito, um livro, um código, uma lei, é algo externo, impõe-se ao homem que queira ou não concordar com aquele contrato, com aquela lei, com aquele livro, com aquele código externo, enquanto que a tarefa do Espírito muda o próprio coração. Aí é uma coisa que não vem de fora para dentro, mas uma coisa que vem de dentro para fora. Consegue entender a diferença? Vem uma proposta de fora para dentro, seria a antiga aliança, a primeira aliança, a velha aliança, o contrato, leis, regras, para nós cumprirmos. A nova aliança, o kainós,
É uma mudança que o Espírito Santo faz de dentro para fora. Deus muda o nosso interior, o nosso coração, a nossa disposição, a nossa forma de pensar. Deus mora dentro de nós. E nós começamos a agir segundo o Espírito Santo de Deus, não segundo regras reveladas, contratos escritos. Uma coisa não está anulando a outra, tá, irmãos? Não me compreenda mal. Estamos vendo somente as diferenças entre uma e a outra. Um homem pode obedecer um código escrito, né? Pode obedecer um conjunto de leis e regras, e quando na realidade está desejando, quando ele tem desejo, muitas vezes, de desobedecer essas regras. Ele pode obedecer. Por exemplo, a gente conhece as regras de trânsito, mas volta e meia você quer passar dos 50 km por hora que é permitido. Você quer ultrapassar um sinal vermelho porque você está chegando, amarelou e você não quer frear, que seria o correto frear e não passar no vermelho, mas você diz, vai dar tempo, e passa o vermelho. E aí, para você não fazer uma volta no quarteirão, e você diz, rapidinho, eu vou fazer essa contramão aqui. E você sempre está ali, puxa, por que não, né? Por que não? Normalmente a gente pode obedecer, mas a gente deseja o tempo todo desobedecer. Mas quando o Espírito entra em nosso coração e controla o nosso coração, não só não transgredimos o código, mas também não desejamos mais transgredi-lo. Entende a diferença? Para nós não entendermos que o código é ruim, o código é bom, a lei não é ruim, a lei é boa. A diferença entre a antiga e a nova aliança é que na antiga aliança ela só mostra ali as regras do jogo. E cabe a você obedecer ou não. Na nova aliança, o próprio Deus habita dentro de nós, nos capacitando a obedecer a regra do jogo, a amar e obedecer, ter prazer em obedecer a regra do jogo, amém? Então um código escrito pode mudar a lei como um todo, mas somente o Espírito pode mudar a natureza do homem. O código pode simplesmente te dar nortes, né? Te dar direções, pode te dizer o que fazer, mas o Espírito Santo pode mudar a tua natureza, mudar a tua disposição, mudar a tua forma de pensar, agir, o teu viver, e aí você vai viver renovado, todos os dias, Kainós. Está pegando aí? Ainda uma outra questão que a gente pode estabelecer, veja o versículo 6 do texto, quando Paulo diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Paulo está falando do ministério, da pregação, para dizer que esse ministério, que ele se tornou um ministro da nova aliança, e ele diz, não da letra, mas do Espírito. Parte última aí, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Algumas pessoas têm uma compreensão extremamente equivocada dessa última frase, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí algumas pessoas entendem que a letra, no sentido que realmente a letra aqui é a lei, é o código escrito em si, né? São os termos, literalmente escritos. E aí a pessoa diz, não, pastor, tem que desprezar tudo isso aí, porque isso aí mata. Não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo, mais uma vez, Paulo está fazendo uma comparação entre o velho e o novo, entre a antiga aliança e a nova aliança. Entre uma aliança a primeira aliança, uma aliança que ela vai se desvanecendo, ou seja, vai se apagando se você ficar vivendo nela, se você ficar vivendo na religiosidade, vivendo pelo código. Deus está nos oferecendo hoje uma nova aliança que se renova a cada dia, que nunca vai apagar. Quando Paulo está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está fazendo uma comparação entre as duas alianças. Então a velha aliança, ela era mortífera. Por quê? Por quê? Vamos ver aqui algumas considerações. A velha aliança produzia uma relação legal entre o homem e Deus. Quando eu digo legal, não é que é bacana, não. É legal no sentido de lei, tá, irmãos? Leis. Uma relação legal entre o homem e Deus. Que se dizia assim: se você deseja manter sua relação com Deus, deve obedecer essas leis. E se as transgredir, perderá a sua relação com Deus. Faça isso e viverá. Desobedeça e morrerá. Era assim a relação. Obedeça e viva. Desobedeça e morra. Uma relação legal, baseada em leis. Então a velha aliança era mortífera, porque tinha essa concepção, era uma relação legal entre o homem e Deus. Portanto, estabelecia uma situação em que Deus era essencialmente o juiz. Deus era essencialmente um juiz e o homem era essencialmente um delinquente perpetuamente em falta perante Deus. Essa relação baseada apenas no código, baseada apenas na lei, só mostrava que Deus, um Deus justo e juiz, e mostrava que eu era completamente transgressor. E digno de morte, passivo de morte, porque o castigo era a morte, a sentença era a morte. A consequência da minha transgressão, do meu pecado é morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A antiga aliança ela era mortífera exatamente porque ela traz esta essência, né? Bota Deus como juiz, e Deus é juiz, e nós como transgressores. Então era mortífera porque matava a esperança, no sentido que ninguém realmente conseguia cumprir totalmente as regras, ninguém. O próprio Jesus disse isso a respeito dos fariseus que se achavam os maiores observadores da lei, e Jesus dizia: eles não conseguem e botam sobre vocês um peso, que nem eles conseguem. E a gente não consegue devido à nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa. Nós pecamos porque somos pecadores, e não somos pecadores porque pecamos. A gente já nasce pecador, inclinados. Ninguém nos ensina a pecar. A gente já nasce com a inclinação para o pecado, para o erro. É exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa, natureza humana, que era impossível cumprir a lei, a regra. Eu lembro que quando a gente ia evangelizar, fazer evangelismo pessoal, e a gente usava as 4 leis espirituais, não sei se o Ramon deve lembrar disso, porque o Ramon trabalhou muito esse tipo de evangelismo. Uma das formas de argumentação que a gente usava era perguntar para a pessoa se ela conhecia os 10 mandamentos. E aí a gente perguntava: você acha que já transgrediu algum dos 10 mandamentos? Aí a pessoa: eu acho que sim. Então pronto, você é um pecador, acabou. Só bastava transgredir um.
Um só. Você já é um transgressor. Todos pecaram, para dizer que nós todos pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ela é mortífera nesse sentido, porque mata a esperança, matava a vida. O homem não podia alcançar nada mais do que a condenação. Estava destinado, por isso, a cumprir apenas aquilo que significava morte para ele. Matava a sua força, porque era perfeitamente capaz de dizer a um homem o que ele tinha que fazer, mas era incapaz de ajudá-lo a fazer. A lei me diz o que eu tenho que fazer, mas a lei não me ajuda a fazer o que ela diz que eu tenho que fazer. A lei por si só, ela é boa, e ela me diz o que eu devo fazer, mas ela não pode me ajudar, me capacitar a fazer o que ela me diz que eu devo fazer. Ela podia dar o diagnóstico da enfermidade, mas ela não tinha cura. É nesse sentido que a lei era mortífera. Mas a nova aliança é diferente, né? A nova aliança é uma relação de amor com Deus. Existe porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém? Essa é a nova aliança. A aliança Kainós. Kainós. É uma relação entre pais e filhos. Ô Davi, tu já me desobedeceu alguma vez? Já, irmãos, não é só o Levi não, Davi também. Desobediente. A Lia também. O Levi nem se fala. Mas são meus filhos. São os meus filhos. E nada vai mudar. Não importa o quanto eles me desobedeçam. Vão apanhar. Mas continuam sendo meus filhos. Foi essa a relação que a nova aliança estabeleceu. João diz o quê? Que a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos. O homem já não era mais um criminoso negligente, mas sim um filho de Deus. Não importava se ia desobedecer ou não, em algum momento, mas tratava-se de um filho. Você pega a história do filho pródigo, retrata bem isso, né? Quando o filho chega para o pai e diz, pai, me dá a parte que me cabe, o filho extremamente covarde, desrespeitoso com o pai, pega ali a herança, vai embora. O pai deixa ele ir, continua sendo filho, e uma hora ele se arrepende lá e volta. Pai, pequei. E o pai recebe o filho de volta, restaura a posição, o status de filho na casa. Quando o filho estava em desobediência, ele estava sofrendo as consequências da sua desobediência, mas quando ele resolve voltar para casa, o pai o recebeu ali como filho. O tratou como filho, não como um servo, como o próprio filho propôs, mas um filho. Então, essa nova aliança muda a vida do homem. Não pela imposição de um código de leis, mas por mudar o seu coração, por converter em um novo homem. Portanto, não só dizia ao homem o que devia fazer, mas também o capacitava, o dava força para fazer. Deus nos capacita para obedecê-lo. Aquilo que Deus quer que a gente faça, Ele mesmo nos capacita a realizarmos.
Então, irmãos, para a gente caminhar para o final aqui, também já está, nosso tempo já está estourado. Quando Moisés desce da montanha com os seus 10 mandamentos, né? O seu rosto brilhando, esplendor no seu rosto, ninguém podia olhar para Moisés. Obviamente tratava-se de um esplendor passageiro, transitivo, transitório. Mas a nova aliança em Cristo Jesus possibilita que eu e Deus, na minha relação entre eu e Deus, tenha eu um resplendor ou um esplendor maior do que o que esteve em Moisés. Maior, superior. O irmão Joel iniciou o culto aqui falando da superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre Elias e sobre tantos outros que ele mencionou aqui. E aqui mais uma vez a gente percebe a superioridade, maior glória que Cristo nos coloca numa posição ali na nossa relação com Deus, o maior esplendor devido ao fato de que traz junto com Cristo o perdão e não a condenação. O perdão, o próprio Jesus também no Evangelho de João, ele diz: eu vim para salvar e não para condenar. É óbvio que em breve Jesus Cristo voltará e voltará como um juiz. Mas quando ele veio instaurar a nova aliança, ele não veio para matar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Veio para nos transformar. Essa é a nova aliança, é o kainós de Deus. Para nos renovar, para nos transformar, nos fazer novas criaturas, filhos de Deus. Fica aqui uma pequena advertência, né? Uma pequena advertência para nós. Como até já falei a respeito um pouco do filho pródigo. Jesus, no Evangelho de João também, Jesus disse: os homens preferiram mais as trevas, isso no capítulo 3. Os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Os homens também rejeitaram essa nova aliança. Ela é uma proposta à semelhança da primeira aliança, da antiga ou da velha aliança. Ela é uma proposta, mas existem as suas diferenças. Então, a advertência sobre a nova aliança, por exemplo, os judeus preferiram ficar com a velha aliança. Rechaçaram a nova, desprezaram a nova. Jesus disse: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Rechaçaram a nova aliança, que preferiram ficar com a velha. Portanto, essa questão de nova e velha não quer dizer que a velha aliança fosse ruim, mas sim que estava situada numa posição, num lugar de segunda importância em relação à primeira. Era como se fosse um degrau. Paulo diz que a lei é como um aio, ou seja, como um guia para a nova aliança, para aquilo que Deus queria nos revelar, para aquilo que Deus quer nos revelar. A lei aponta para aquilo que Deus quer de fato conosco. E o que Ele quer está em Cristo Jesus. O que Deus quer comigo e com você, meu irmão, está em Cristo Jesus. Uma frase que eu achei muito interessante é que se diz assim: quando sai o sol, ou quando nasce o sol, as lâmpadas deixam de ser úteis. Você vai lá fora, os postes estão com as suas lâmpadas acesas, mas quando o sol nasce pela manhã, imediatamente eles se apagam. Para que ficar aceso? Não tem necessidade. Não que a lâmpada seja ruim. A gente só usa quando estava em trevas. Mas já brilhou o sol da justiça sobre nós, amém, irmãos? Nasceu, o sol brilhou
sobre cada um de nós, sobre nós. Então, na vida, para encerrar, na vida devemos tomar cuidado de não adorar o degrau, ou seja, a lei, em vez da meta, que é Cristo. A lei é boa, mas ela aponta para Cristo, que é o lugar que eu preciso ir. A lei é apenas o degrau para eu chegar lá. Para eu chegar lá. É Cristo. Devemos tomar cuidado de não insistir, como fizeram os judeus, em que as formas de agir antigas são corretas e a gente acabar desprezando, rechaçando as novas glórias que Deus abre diante de nós. Essa relação com o Espírito Santo. Se você quer ficar apenas no literal, na letra, no código, meu irmão, você está com uma coisa boa, mas existe algo melhor. Se você encontrar uma relação pessoal com Cristo, onde você vai ser renovado e selado com o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que isso será algo sobrenatural. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E aí vai ser de glória em glória, irmão. Chega dessa batalha, essa peleja, de ficar, ai, mas eu não posso, crente pode isso, ai, crente não pode isso, mas eu tinha vontade, ai, pode, não pode, meu irmão. Sabe aquela confusão de sempre? Pode fazer isso, o cara está com vontade de fazer aquilo, entendeu? Sente vontade de fazer, se sente atraído por aquilo, pelo mundão. Ele precisava de um código dizendo que era ou não proibido, que era ou não permitido. Meu irmão, sai do neós aí, sai do neós, né? Vai para o kainós. Seja renovado, seja renovado. Busca uma vida no Espírito, novidade de vida. Você precisa de leis para te conduzir. Anda com Deus que é melhor, anda no Espírito. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, te damos graças por essa noite, por esse momento que nós temos aqui, ó Deus, diante da Tua face, diante da Tua glória. Obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado e a maneira como o Senhor tem tratado conosco. Queremos sim, ó Deus, viver a renovação todos os dias na Tua presença, queremos ser renovados em Ti, ó Deus, se houver nesse lugar alguém cansado, sobrecarregado, ou alguém, ó Deus, sobre algum tipo de opressão, ó Deus, que essa pessoa receba nessa noite, receba a renovação do Espírito nessa noite. Deus, em nome de Jesus, vem renovar-nos no poder do Espírito. Em nome de Jesus, renova a tua igreja, renova a tua obra, renova o teu povo, renova os teus filhos e filhas. Renova-nos de glória em glória, Jesus, de glória em glória, de maneira que nós a cada dia estejamos com o nosso amor mais inflamado por Ti, a chama acesa dentro dos nossos corações, com mais ousadia, com mais alegria, com mais intrepidez, com mais poder no Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, renova a Tua igreja,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, oramos também aqui nesse momento em favor daqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando algum tipo de batalha espiritual, em favor, ó Deus, daqueles que estão frios na fé. Deus, oramos, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua intervenção. Ó Deus, levanta ali um ministro Teu, um servo Teu com a palavra certa, que o Senhor também possa se revelar nos sonhos. Ó Deus, que o Senhor tenha as Tuas formas de falar. Trata com cada um, Senhor. Visita cada um, Senhor. Quebrando o jugo, despedaçando o jugo. Ó Deus, e trazendo a renovação. Sim, ó Deus, faz a Tua obra. Despede-nos agora, Senhor Deus, para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da renovação do Espírito Santo de Deus. Se você crê, meu irmão, e recebe esta bênção, diga amém. Amém, louvado seja Deus. Glorifique o Senhor com as suas palmas bem fortes. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Antes de você sair, cumprimenta o teu irmão na paz do Senhor. Dá uma palavra de renovação para ele aí, em nome de Jesus. Amém?